Continuando o nosso conteúdo, até agora nós temos conversado muito sobre o contexto histórico, temos falado quanto à legislação, mas, prof, o que é ser índio? Quem que é o índio? Pois bem, vamos lá. Em breves linhas para vocês. O conceito de índio, ele ainda não é exatamente pacificado, né? Ainda não é exatamente fechado, definido, né? Principalmente porque o imaginário, o imaginário popular, ele ainda se encontra muito arraigado dentro de conceitos construídos desde o período colonial, certo? Então, vê-se ainda hoje o indígena, o índio, como aquele indivíduo primitivo, em linhas ainda no mesmo sentido como inferior aos demais indivíduos, né, do contexto social. Então, a designação de índio para uma comunhão nacional, para uma comunidade nacional, enfim, ele ainda continua sendo, até hoje, aquela mesma dos tempos de Cristóvão Colombo, né, quando chegou em terras brasileiras, né, impregnado ainda de uma questão do contexto visual, né, de um contexto estereotipado. Aí, como, por exemplo, a gente pode citar que ainda tem-se a ideia de que não pode ser indígena aquele indivíduo que não seja razoavelmente escuro avermelhado, no contexto de tom da pele, né? Aquele também que não tenha cabelos lisos, pretos e lisos, com olhos levemente puxados e com tinta no rosto ou no corpo. Ainda existe essa imagem? Existe sim. Ainda que ela não seja uma imagem comprovada, porque nós temos uma gama imensa de indivíduos indígenas por contextos hereditários e de autoafirmação também, vamos falar aqui um pouquinho, que são indígenas, mas que não possuem esse estereótipo. Então, o estereótipo ele ainda é muito impregnado dentro do contexto do Brasil, tá? O legislador brasileiro, por sua vez, ele designou o índio, ou como também chamou, silvícola, que é aquele que decorre que vive nas florestas, decorre no contexto de floresta, lá no artigo 3º, inciso 1º do Estatuto do Índio, da Lei 6.001 de 73, como colocando assim, que é todo indivíduo de origem ou ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Esse é um conceito que é colocado no Estatuto do Índio, mas ele não é um conceito absoluto. Não existe ainda uma batida de martelo, né? Alguns autores ainda afirmam que o legislador brasileiro tentou levar em consideração 3 aspectos, 3 critérios para definir quem seria um indígena, como a autoconsideração, ou seja, aquele que se identifica como tal, a consideração da sociedade, ou seja, como que ele é identificado, a sociedade o identificando como sendo indígena, e também o contexto de hereditariedade, ou seja, aquele de ascendência, aquele de descendência de povos indígenas, tá? Ou chamada ascendência pré-colombiana. E por pré-colombiano, entendam ser uma referência às civilizações anteriores ao descobrimento da América, por Cristóvão Colombo, tá? Então, pré-colombiano significa exatamente antes de Colombo, tá? Mas esse critério de hereditariedade, no entanto, ele não se encontra muito afinado com as teorias antropológicas modernas, tá? Existe muito, porque esse critério de hereditariedade, esse trava-língua, ele aponta como sendo um dos melhores critérios, no estudo da antropologia, um dos melhores critérios para a definição de quem é o índio, quem é o indivíduo indígena, a questão de conceituação de ser índio, a autoidentificação,
a autodeclaração enquanto sendo indígena. Os antropólogos basicamente ressaltam que os traços culturais podem variar no tempo e no espaço, né, como de fato variam, e que sem que possa ser um elemento que afete a identidade do grupo, certo? Então, traços podem definir, e a declaração, o entender-se como indígena, deve ser aceito como sendo uma condição para que o indivíduo seja de fato considerado perante a sociedade como sendo, então, um indígena, tá? Então, basicamente, nós temos aí, no contexto, uma dificuldade em a ausência de um termo, de uma definição específica sobre quem é o índio, tá? E a priorização de que haja essa preferência por considerar a autodeclaração como indígena. O indivíduo se acha um indígena, se considera um indígena e assim ele deve ser respeitado. Inclusive, é até temerário questionar, mas você não parece indígena. Isso é perigoso, porque ainda existe, como eu falei agora há pouco, ainda existe arraigado na consciência social de que para ser indígena você tem que deter certas características físicas, o que não acontece, o que não é de fato, que não é uma verdade. Citando rapidamente, não vou falar o nome, mas eu tive uma aluna também da Unir, que ela é indígena. Visualmente não existe, não havia de se considerar essas características que eu citei há pouco, o que no estereótipo a gente acredita que seja próprio somente dos indígenas. Ela fugia totalmente desse padrão estereotipado que a sociedade ainda aceita, no contexto do tom da pele, formato dos olhos, estrutura do cabelo, totalmente diferente. Só que ela é descendente direta, inclusive ela é filha de cacique, né? De uma etnia próxima aqui de Itacoal, não vou ficar citando com muitos detalhes, mas depois eu conto para vocês quem que é. Uma menina muito linda em todos os aspectos. Enfim, então definir quem é um índio é perigoso. É perigoso e é difícil, porque critérios antropológicos indicam uma coisa, ao passo que a sociedade acaba vendo outra, tá? Mas, enfim, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso conteúdo, trabalhar contra o próprio Estatuto do Índio. Eu vou falar rapidamente sobre ele, mais um pouquinho, tá? Citar algumas passagens dele que são interessantes para o momento, mas depois vocês vão trazer maiores explicações quanto ao Estatuto do Índio, tá? Não serei eu, vocês aqui vão trazer mais explicações. Primeira coisa, qual que é a finalidade do Estatuto do Índio? Lá de pronto, no artigo 1º, né? Que ele tem como propósito preservar a sua cultura quanto aos indígenas, né? Preservar a cultura e integrá-los progressiva e harmonicamente à comunhão nacional. Essa é a finalidade do nosso Estatuto do Índio, do artigo 1º, tá? Aí no artigo 1º, no parágrafo único, é o seguinte: aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados, então, os usos, costumes, tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Então, a finalidade do Estatuto do Índio tem de pronto, bem rapidinho. Aí, esse estatuto também, ele como, enfim, foi tido como um instrumento inovador, ele procurou trazer uma espécie de classificação quanto aos indígenas. Foi inovador isso também. E lá no seu artigo 4º, ele procura tentar classificar os indígenas. E essa classificação, ela é utilizada e ela é muito válida para justamente a aplicação do próprio estatuto, como de outros contextos legais, outras legislações existentes atualmente quanto ao contexto indígena, tá? Primeiro ele coloca os indígenas isolados em vias de integração e integrados. Falando rapidamente sobre o que é cada um desses, entende-se que, por indígenas isolados, são aqueles que não tiveram ainda contato com ninguém, seja com outros povos ou com
a comunhão nacional, ou se o tem, é pouquíssimo, ao passo que não tenha havido a incorporação de outras manifestações culturais na sua cultura. Tá? Ainda que eu tenha conversado com vocês também quando a gente trabalhou sociologia, e do momento em que há um encontro de duas culturas, nenhuma das duas sai intacta. Quando há esse choque, esse encontro cultural, um pouquinho de cada uma dessas passa para outra. Então, não há de se falar em culturas que se encontram e saem intactas. Tá? Não tem como. Mas o que se pensa aqui é o mínimo de contato que tenha causado o mínimo de interferência. Tá bom? Em um segundo momento, os indígenas, os índios em vias de integração, que são aqueles que têm um relativo contato permanente com grupos estranhos ao seu, né? Que conservam em menor ou menor parte a sua condição de vida nativa e aceitam práticas de outros povos dentro do seu modo de vida. Eles acabam incorporando, pegando para si, para sua cultura, para suas manifestações, elementos que não são seus naturalmente, tá bom? E aqueles indígenas integrados são aqueles que já estão de fato incorporados à comunhão nacional, que são reconhecidos, são reconhecidos pleno exercício dos direitos civis, enfim, ainda que conservem seus usos e costumes, independente do grau, do nível, do quanto, né, da ênfase, mas que já adotaram, já compreendem uma cultura que não é sua, já praticam atos que não são decorrentes da sua cultura nativa. Esses são os integrados. Por exemplo, indígenas integrados, podemos citar, para ficar bem claro, o indígena que faz faculdade, né? Que está estudando, que tem um emprego fixo, tem uma carteira assinada, tá? É um indígena integrado. Em vias de integração, eu arrisco dizer que é o mais complexo para que seja identificado. Como é que a gente vai identificar o indígena nesses 3 níveis? Pela lei, a regra é que seja verificado por meio de laudo antropológico, estudo antropológico, estudo quanto de onde ele veio, seus usos e costumes, como ele se comporta atualmente, se ele ainda manifesta ou não, e o grau em que ele manifesta ou não a sua cultura nativa. Somente laudo antropológico, tá? E de fato isso daí, ainda que o integrado seja bem fácil perceber, seja bem fácil você definir, né, se ele é ou não integrado. O em vias de integração eu arrisco dizer que é o mais complexo, porque ele tem um pouquinho de cada, aí você tem que tentar medir qual cultura ele manifesta mais, ele adota mais, entendeu? O isolado, ele é mais tranquilo, o isolado é isolado. Ele não entende o idioma, a língua portuguesa, ele não adota os costumes, não concorda com, não conhece nada, então esse é mais tranquilo de verificar também. Em via de integração, esse meio termo é que sempre dá muito pano pra manga, dá muito problema. Essa definição, tá? E quem é um indígena em via de integração sempre requer uma atenção muito maior, tá? Por quê? Por que também é importante a gente definir esse nível de integração do indígena, se ele é isolado, se ele é integrado, ou se ele é em vias de integração? Principalmente, eu vou destacar aqui para vocês o que nós temos no Estatuto do Índio quanto ao contexto penal, tá? A habilidade do nosso Código Penal, ele requer que eu investigue, que eu identifique se o indígena, que, por exemplo, incorre em alguma prática que o nosso Código Penal descreve como sendo crime, eu preciso saber qual o nível de consciência dele, justamente para poder enquadrá-lo em uma condição de imputável, semi-imputável, ou ele é inimputável. Lá no Estatuto do Índio também fala sobre essa questão, tá? Porque o indígena que é totalmente integrado na sociedade deve ser encarado como um agente imputável. Porque se ele está totalmente inserido, ele pode não conhecer o Código Penal inteiro, tá? Pode não conhecer. Mas as práticas que são proibidas pela sociedade, ele conhece. Então, ele pode receber a pena, pode ser
julgado. Aí tem as especificações quanto ao cumprimento e execução da pena, que estão lá no Estatuto do Cliente também, e são amparadas também pelo Código Penal. Tá? No contexto de semi-imputabilidade, nós temos basicamente um indígena que não está totalmente integrado, seria aquele em vias de integração, né, que está numa fase de transição. Então, há coisas que ele entende como sendo crime, há elementos mais pontuais que ele não entende como sendo crime, porque ele ainda não adotou completamente a legislação penal brasileira, tá? Ao passo que, por exemplo, o indígena isolado, ele é tido como inimputável, por que razões óbvias, gente. Se ele não conhece nada da cultura que não é dele, só conhece a cultura dele, e incorre numa prática que para ele seria um movimento natural, como é que ele vai ser punido? Se ele não conhece a ilicitude do seu ato. Um caso que eu trago à tona para vocês, aconteceu ano passado, salvo engano, em setembro do ano passado, que foi a morte de um agente da FUNAI, Riele Franciscato. Eu conferi o nome dele, mas se não me engano é Riele Franciscato. Ele era um agente da FUNAI, um indigenista da FUNAI. Foi morto, se eu não me engano, Seringueiras, acho que foi Seringueiras. Eu verifico, tem até um documentário sobre isso. Foi morto por um indígena isolado. Os indígenas estavam se aproximando da cidade, acho que foi Seringueiras mesmo, se aproximando de algumas propriedades rurais, na verdade, que ficavam bem próximo à reserva. Eles estavam se aproximando, o pessoal ficou preocupado, com medo, porque sabia da reserva ali do lado, e chamou o pessoal da FUNAI, bem como a Polícia Militar, chamou o pessoal da FUNAI, a FUNAI solicitou apoio da Polícia Militar também, e eles foram em loco. Esse Riele era o indigenista que estava responsável naquele momento. Ele era um dos maiores defensores dos indígenas isolados, de que os indígenas deveriam ficar isolados. Se eles estavam isolados, eles deveriam ficar. Se eles queriam que ficassem, é uma determinação dos povos, né? E eles avançaram para dentro da mata, seguindo os rastros, enfim. E esse Riele estava à frente isso documentário, notícias, tá, gente? Eu não estava lá para ver, mas ele estava à frente, em tese estava à frente do grupo, que estava dentro da mata, quando levou uma flechada. A flechada atingiu em cheio o seu coração. Ele, segundo os relatos, ele ainda deu um grito, arrancou a flecha ainda do peito, deu alguns passos para trás, mas acabou caindo. Os demais se assustaram também, começaram a correr, mas aí voltaram, pegaram ele, e ele já estava morto, se não me engano, morreu. Praticamente só foi o momento de arrancar a flecha e andar e cair. Já chegou morto ao hospital. Foi morto por um indígena isolado. Esse indígena nunca vai saber que matou o principal defensor deles. Mas vai punir o indígena? Não. Antropólogos já indicam, estudiosos já indicam que esse indígena isolado, por caso, ele agiu se defendendo, porque ele não entendia aquele cara entrando na mata, vindo em seu rastro. Então ele simplesmente reagiu ao que ele interpretou como sendo uma agressão, entendeu? Então não tem como punir, não tem como punir. Aí você olha para a família e fala, mas e daí? E daí que é isso aí, gente? Um animal, vamos falar meio feio aqui, mas se você tem um cachorro grande em casa e alguém entra no seu quintal, o cachorro faz o quê? Ele reage. Ele não tá nem aí se ele vai machucar. Justamente porque não entende. Diferenças. E a diferença cultural, porque o indígena entendia que pessoas que ele não conhecia, uma roupa diferente, né, com roupa, entrando assim de peito aberto, se aproximando dele, poderia ser um inimigo. Ele reagiu. A gente reage também em casa. Se um bandido entrar na minha casa, eu vou reagir. Essa é que eu vou ser punida, porque eu tenho consciência do meu Código Penal. Entendeu? Então, esse contexto de saber em que nível esse indígena está, se é isolado, em via de integração ou já integrado, vai me ajudar a definir essas competências,
nesse contexto de punibilidade também, tá? Fora outros tantos movimentos. Tudo bem? Então, via de regra, para que eu possa definir isso, seria um exame antropológico. Via de regra, há momentos em que pode haver dispensa desse exame antropológico. Quando? Basicamente, quando nós temos indígenas claramente integrados, que incorreu na prática de algum crime ou de alguma coisa assim, ele, pelo simples exame do fato de ele ter uma carteira assinada, ter uma habilitação, por exemplo, tem habilitação para dirigir, CNH, ele já é integrado, então ele vai responder como uma pessoa que tem plena consciência, pleno discernimento da ilicitude dos seus atos. Tudo bem? Nesse contexto ainda, o mesmo Estatuto do Índio, ele já fala também no contexto da punição. Lá no artigo 57, ele já dispõe sobre as sanções que vão ser aplicadas pelos próprios indígenas. Por quê? Eu vou ter que pausar o vídeo para poder carregar isso aqui, gente. Minha bateria acabou. Tive que botar para carregar o notebook aqui e apagou tudo. Deixa eu continuar. Vou deixar esse corte no vídeo, assim, só para vocês verem como é complicado dar aulas de casa. Mas vamos lá. Estava falando com vocês quanto aos mecanismos de punição que o próprio Estatuto do Índio permite que haja a punição pelos próprios indígenas, né? Porque existem etnias que eles têm toda a sua manifestação cultural, as suas limitações de ações, e aquilo que consideram crime pode ser aplicado uma sanção pelo chefe da tribo, né, de acordo com os seus costumes. No entanto, há a necessidade de observância quanto a alguns critérios, alguns requisitos. De maneira geral, tende-se a não aceitar que esses povos indígenas, as etnias, as tribos, apliquem penas de natureza cruel ou penas de morte, né, porque essas são vedadas dentro do nosso Código Penal. Isso é um movimento complicado, porque se você, de um lado, isso é uma questão para vocês pensem, depois a gente vai discutir sobre isso. Se por um lado eu tenho que respeitar a cultura indígena, como ela está posta, por que eu vou interferir trazendo a eles um Código Penal e me informa que eu não posso ter uma pena de morte ou uma pena cruel, sendo que a cultura deles, o indígena, é essa? Caso também que vocês devem observar, que eu até queria que vocês dessem uma lida sobre, para a gente poder conversar, é o infanticídio em algumas tribos. Acabou agora o nome da tribo. Eu vou tentar lembrar, não vou falar bobagem aqui. Mas eles praticam o infanticídio que nós entendemos como infanticídio, que a população não indígena entende como infanticídio, eles praticam frente às crianças que nascem com deficiência. E também é um contexto que sempre dá problema, sempre dá discussões, porque até onde a gente tem que, de fato, respeitar a cultura frente à dignidade humana, frente aos direitos humanos. Entendeu? Então, isso é sempre um movimento de muita discussão, tá? E, saindo um pouco da treta, né? Quando há, dentro da tribo, uma punição para determinada ação indígena, no caso, em via de integração, o próprio integrado mesmo, não é permitido que haja a aplicação de penas pelo Código Penal, sob pena de estarmos tendo aí uma dupla punição frente a uma única ação. Então, pode-se não haver a aplicação da penalidade descrita no Código Penal, desde que haja, então, a aplicação da punição pelos costumes indígenas, tá? Daquela tribo, daquele momento. Tudo bem? Atualmente, nós temos um projeto de lei, salvo engano, está no Senado, de 2016, com uma proposta de um novo Estatuto do Índio. Esse estatuto ele tenta abordar
tudo que está esparso na Constituição ele tenta trazer para essa como uma legislação específica, tá? Já com esse amparo constitucional direto, né? Que ele vai tentar trazer primeiro essa questão também de conceituação indígena. Eu acho que eu tenho ele aqui em PDF, depois eu mando para vocês esse projeto. Vai tratar de elementos como questão da educação, preservação das matas, segurança jurídica, enfim, traz um rol imenso de direitos que devem ser assegurados por essa legislação infraconstitucional. Tudo bem? Finalizamos por hoje, finalizamos por aqui nosso conteúdo de hoje. E esperar só mais um pouquinho que eu vou gravar um outro videozinho com as orientações da atividade que vocês deverão fazer. Mas o nosso conteúdo encerra aqui e é o objeto de prova. Um grande beijo para vocês, bons estudos e vem pra prova.